Gente, então voltamos aqui. Obrigada, pessoal, que me avisou aqui dos problemas técnicos. Mas então eu vou recomeçar. Essa é a aula inaugural da Escola Castro Alves de Formação Política, uma parceria entre a UJS, o Instituto E Se Fosse Você e a Fundação Maurício Grabois, para tentar entender o tempo que a gente vive, conseguir proporcionar formação política, teoria crítica e social para militantes políticos, para as pessoas em geral que querem compreender os fenômenos atuais do nosso mundo. Então, hoje a aula inaugural para entender o Brasil e o mundo. Vai participar da aula aqui com a gente, como a nossa professora, a importância da formação teórica na ação política, a Manuela Dávila, que é jornalista, mestra em políticas públicas pela URGS, foi vereadora, deputada federal, deputada estadual pelo PCdoB do Rio Grande do Sul, é autora dos livros Revolução Laura e Por que Lutamos. Manuela, bem-vinda ao nosso curso de formação Castro Alves. Eu queria agradecer em nome da UJS a tua militância, a tua empolgação, porque esse curso surgiu e ele se amplificou quando você percebeu o potencial que a gente poderia fazer juntando redes e formação teórica, e foi uma impulsionadora disso tudo. Então, eu queria agradecer muito, em nome dessas 3 organizações, a tua empolgação, o teu incentivo e por topar a fazer essa aula inaugural no dia de hoje. Oi, gente. Oi, Karina. Que bom que agora está funcionando. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de saber que nós somos milhares de inscritos no curso, né? Hoje é um dia absolutamente atípico da vida política brasileira. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar para baixo para o meu telefone, porque tem muitas coisas acontecendo, mas a minha felicidade é a felicidade de ver que nós temos milhares de jovens de todos os estados do Brasil que se inscreveram no curso, né? O curso terá 12 aulas, hoje é a nossa aula inaugural, digamos assim, mas mais 11 aulas para a gente tentar entender, decifrar o Brasil para organizações que acreditam que o debate, a reflexão teórica são decisivos para a nossa ação política, né? Então, quando a gente pensou esse curso e amplificou ele nas redes, talvez seja bastante reflexo de uma sensação, né, de uma intuição, de uma observação empírica da realidade, que uma parte grande das pessoas que têm se envolvido na política tem adquirido no último período, né, mulheres de mais de 50 também, eu sei que somos de todas as idades, mas qual é essa constatação? A constatação de que nós precisamos entender mais a realidade para incidir mais decisivamente na disputa de rumos dela. Então, essa constatação da nossa turma, digamos assim, desses inscritos, dessas mulheres e homens de todos os estados, de todas as idades inscritos no nosso curso, é a constatação da necessidade de estudo para intervir na realidade. A isso nós chamamos de praxis, né? A ideia de que é possível ter uma prática abastecida pela teoria, que abastecerá a prática, que abastecerá a teoria, ou seja, uma relação dialética entre o nosso estudo e a nossa prática, entre aquilo que nós lemos, debatemos, refletimos e aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa militância, nas nossas organizações políticas. Também percebi que a maior parte dos nossos inscritos não são organizados em organizações tradicionais, né? Então, para mim, isso demonstra esse sentido, Karina, eu já tenho nem sei quantos, talvez 22, 23 anos de militância, né, mas tu também já não está fervendo digamos, na primeira esquentada da panela. Mas isso, para mim, também identifica, né, um sentido de campo político, né, eu estou começando por uma reflexão mais da realidade, das coisas que nós precisamos para entrar propriamente na reflexão sobre a necessidade de formação teórica. Então, muita gente querendo participar, né? Então, muita gente necessitando incrementar o seu repertório para interpretar a realidade, pressuponho eu, para transformar essa realidade, primeira questão. E a segunda questão, muita gente travou, para mim está travado, sem som, travou para todo mundo? Não, travou não, imagino que seja travou não, né?
que a Fernanda está dizendo. Se tiver travado, me avisem aqui pelo chat. Então, primeiro, essa necessidade de estudar mais para transformar a realidade e da realidade transformar a teoria, segundo, a ideia, quando nós identificamos que a maior parte das pessoas não militam em nenhuma organização, nem sequer nas organizações organizadoras desse curso, para mim a ideia de um certo campo político, ou seja, nós temos muitas conexões teóricas e uma luta prática que nos unificam, ou seja, que fazem com que pessoas de diferentes organizações e sem nenhuma delas participem de um mesmo espaço de reflexão, de construção, né, de debate coletivo. Dito isso, gente, primeiro eu queria dizer sobre as dificuldades ou sobre a atualidade da nossa luta, do nosso debate sobre formação teórica. Nós vivemos no mundo, vocês sabem que eu presido o Instituto Se Fosse Você, a Karina preside ao JS, nós somos organizadores, junto com a Fundação Maurício Grabois, desse curso. Nós vivemos um período, o meu instituto se dedica a isso, em que uma parte, ou a realidade é retratada como parte, né? Cada vez mais nós não temos acesso ao todo, né? O Hegel dizia, o todo é a verdade, né? Cada vez mais nós temos uma leitura fragmentada da realidade, construída... Ô, Cato, não quer fechar o chat? Estão dizendo que o chat é que está travando. E eu também fico falando e lendo, nem sei como faz para eu tirar isso daqui, mas enfim, vou ficar... Toca na tela, se travar, não sei tirar o chat. Então, deixa o chat ali, vocês já sabem que eu vou ficar desconcentrada, às vezes, lendo o que vocês dizem, né? Então, cada vez mais, o conteúdo, ele é feito por medida, né? Existe um livro bastante interessante, eu tenho recomendado ele para muitas pessoas, que chama Os Engenheiros do Caos, um livro de um italiano que fala justamente sobre a produção, né? A partir do algoritmo, a partir dos espaços especializados, a produção desse conteúdo feito sobre medida. Quando nós tratamos, né, quando nós imaginamos, só apertar nos 3 pontinhos, obrigada, alguém me ensinou como tirar o chat, muito obrigada. Quando nós pensamos nesse conteúdo feito sobre medida, né, nós podemos imaginar que esse conteúdo é direcionado sobre medida para cada pessoa, né? Essa é a combinação do que o algoritmo produz, com a mineração de dados, com as tecnologias de Big Data. Então, a mentira, no caso das fake news, ou a opinião enlatada, né, fragmentada, parcial, de apenas parte da realidade, sobre medida, direcionada para um conjunto de pessoas, né? Isso faz com que cada vez mais as pessoas tenham acesso a uma versão do mundo, né? A um conjunto, uma parte de informações, de percepções sobre a realidade. Uma espécie de uma versão, cada um tem a sua própria versão do que acontece, a sua própria versão do mundo, como se nós pudéssemos, inclusive, né, imaginar a existência de 2 esferas públicas, de dois ágoras, né? Como se as pessoas não convivessem mais em um único espaço comum, como nós, digamos assim, tínhamos vivido durante todo toda a existência da humanidade. Então, há um afastamento cada vez maior do entendimento cético, né, da compreensão sobre a realidade e sobre o todo dessa realidade. Vocês percebem isso cotidianamente nas redes sociais. Eu não vim debater redes, até surgiu a hipótese que eu fizesse isso, talvez a gente faça uma outra aula sobre isso, num outro curso, mas quem atua nas redes sociais, quem parte do pressuposto que a rede não é um espaço de comunicação, mas é um espaço de formulação de política, né, uma espécie de assembleia popular permanente, sabe que ali as pessoas têm acesso, a maior parte das pessoas, as que não batalham duramente para furar o que alguns chamam de bolhas, né, que é isso que o algoritmo produz a partir daquilo que nós queremos consumir, as pessoas têm acesso, então, cada vez a uma parte menor de informações, inclusive para formular, para identificar, para interagir com o mundo. Por que eu coloco isso como base da necessidade sobre nós estudarmos, sobre nós formarmos, né? Já que a proposta do debate é justamente a necessidade da formação para ação política, né? Porque talvez o maior desafio do nosso tempo, né, e aqui no sentido de tempo de todas as gerações que vivem esse tempo presente, seja conseguir manter um espírito criativo, um espírito subversivo, um espírito crítico,
para entender o mundo, mas reinventando formas e conteúdos de entender esse mundo, né? Revisitando clássicos, então, buscando aqueles que buscam, né? Buscando aqueles que interpretam, que buscam interpretar a realidade como um todo, mas para entender quem nós somos, né? Como chegamos até aqui, mas também produzindo um conteúdo, uma interação criativa, subversiva, nova com a realidade. Se o tempo é novo, a ação e a interpretação também necessariamente precisam ser novas para que a gente dê conta de construir resultados efetivos, digamos assim, na nossa luta política. Porque, companheiras e companheiros, o esforço que nós fazemos quando da formação política, né, seja lendo, estudando, conversando, dialogando, né, e esses são os métodos que nós temos, né, a leitura, a pesquisa atenta, o estudo dedicado, os diálogos, como nós tentaremos abrir nesse curso, nós desenvolvemos, ou nós estabelecemos esse método de pesquisa, de estudo, de formação, para buscar desnudar as diferenças entre a aparência da realidade e aquilo que a realidade é em si. Ou, como disse um velho barbudo há muito tempo, né? Se aparência e essência fossem a mesma coisa, nós não necessitaríamos de ciência. Por que nós necessitamos de ciência, né? Porque nós queremos conseguir identificar as diferenças entre aquilo que parece ser e aquilo que é, entre aparência e essência, portanto. Né? Esse é um exercício que talvez essa seja a razão pela qual nós buscamos nos formar. Né? Então, imaginemos nós, vou dar alguns exemplos clássicos que eu listei hoje quando estou aqui lendo, viu? Estou aqui lendo as mensagens sobre os assuntos da política que estão muito quentes. Mas então, vamos lá. Quando nós trabalhamos com a ideia de salário, né? A aparência sobre o que é o salário é de que o salário é o pagamento de um contrato de trabalho. Né? Mas, na essência, o que acontece, o que se materializa ali? O trabalho, ele é uma pequena parte daquilo que o trabalhador produz. Nós, mulheres, e vários dos inscritos, eu vi a Meli, minha colega de mestrado, doutorando em políticas públicas, nós, mulheres, por exemplo, quais são as aparências relacionadas à opressão das mulheres? Então, imaginemos agora o ideal da avó super maternal que cuida dos netos e das netas durante o fechamento de escolas, se o isolamento chegar ao fim gradativamente, né? Aparentemente, essa é uma avó dedicada, amiga da filha, né? Mas na essência, né? Como que nós conseguimos identificar que essa é a essência do sistema que nós vivemos, que se estrutura a partir do trabalho reprodutivo não remunerado? Né? Portanto, o que essa avó faz? Essa avó trabalha sem ser remunerada, né? Essa é a essência dessa relação, né? Que é a opressão de gênero. Na aparência, né? A aparência é a ideia de uma super-avó com grandes responsabilidades afetivas. Então, o nosso desafio, companheiros e companheiras, é conseguir, a partir dessa realidade que vivemos, de uma superprodução, né, de informações e de opiniões permanentemente e de forma fragmentada, fazendo com que cada um enxergue apenas uma parte da realidade, criando essa espécie de fragmentação da realidade, né, de dois ágoras, como eu disse anteriormente, conseguir buscar encontrar elementos para enxergar o todo, né, e desnudar a essência do que nós vivemos. Essa é a importância da nossa formação teórica, né? Conseguir ter os elementos, os instrumentos para enxergar a realidade real. Eu gosto muito desse termo, eu tinha um professor na Faculdade de Ciências Sociais que dizia, né, que é uma redundância adequada a gente falar sobre realidade real, né? Porque a realidade real é aquela que a gente consegue acessar quando munido dos elementos, dos instrumentos adequados para a interpretação da realidade, né? Então, para mim, esse é o desafio que esse curso se propõe, né? Quando vocês olharem o que nós estabelecemos como, e agora eu estou tentando abrir o arquivo, viu? O que nós estabelecemos como, digamos, cronograma do curso, vocês verão que a gente passa por temas relacionados ao nosso país, por momentos importantes da história da humanidade, por questões que estruturam
para nós a desigualdade brasileira, como é a formação patriarcal do Brasil, né? Então, as questões econômicas do Brasil, mas também os recortes que nós achamos adequados, né? Para que vocês possam ter instrumentos para analisar a realidade brasileira. Tentamos passar por grandes momentos de transformação na história da humanidade, então, para além daquilo que a gente estuda habitualmente, o tema da Revolução Russa, o tema de China, e nessa primeira etapa do curso já incluímos o pensamento de Gramsci, né, de um dos pensadores que nos fornece elementos para a interpretação da realidade. Eu penso, companheiros e companheiras, né, é difícil imaginar que a gente possa ter entre nós algo que não se enquadre nessa ideia, né? Que não é pouca coisa o desafio que nós temos. Vejam bem, nós estamos, por exemplo, agora atravessando um período global, né? Uma pandemia global, algo que afeta a humanidade inteira e que nos exige um pensamento diferente, né? Que exige uma resposta diferente das respostas que nós demos até então. Certo? Como nos posicionar nesse mundo, né? Como conseguir ter elementos para garantir um debate sobre uma nova política econômica, por exemplo, pós-Covid. Eu estou vendo aqui que só vai passando adolescente e criança comendo, viu? Já passou a Laura, agora passa o Gui. Então, como garantir que a gente tenha elementos, instrumentos para transformar essa realidade? Muitos dizem que a gente viverá um momento de transformação na sociedade, outros de forma idealista, romântica, que acham que naturalmente esse momento será um momento de uma transformação positiva. Como conseguir olhar para isso, né, além das impressões, das vontades, dos desejos nossos sobre a realidade, mas a partir dos elementos reais que a realidade nos fornece. Então, o que aconteceu no mundo depois de 1929? Nós tivemos uma aula com o professor Júlio Veloso nas minhas redes sobre isso. Isso serve como receita? Evidentemente que não, né? A realidade não se reproduz, né? Não acontece duas vezes de forma idêntica. Mas quais os caminhos que apontam? O que aconteceu nas outras vezes que a humanidade se deparou numa crise dessa dimensão, né? Como pistas para que a gente possa ir atuando, né, interpretando e levando a nossa atuação política mais adiante. Por fim, eu pedi para a turma abrir um período maior de perguntas para a nossa interação, já que é a aula inaugural do nosso curso. Eu, por fim, queria dizer para vocês que não imagino como, nesse tempo presente, nós não nos dedicarmos a aprofundar os nossos estudos, né? E não acho que a gente possa também, embora a gente não se forme apenas nos ambientes formais, embora nós também nos formemos nos ambientes formais, eu não acho que nós podemos dissociar os ataques que a ciência e as instituições de ensino e educacionais sofrem nesse momento de um projeto de poder obscurantista e negacionista no Brasil. Né? Acho que existe uma relação profunda entre esses ataques e esse projeto de poder, no sentido de ser além da ideia ou de um ideário liberal que não pressupõe os investimentos públicos em ciência e em educação em todos os níveis, né? A educação, os espaços de contato, né? Que nós temos acesso embrionário, inicial, a nossa formação, são espaços que emancipam, que libertam as pessoas. Alguém me disse assim, eu falei, nossa, por onde eu começo essa aula, né, discutindo com uma amiga minha, e ela respondeu brincando, né, fala que quando a gente estuda e se forma, a gente dificilmente elege um governo que causa tamanha destruição para um país. Então, era uma piada, mas que na realidade é reveladora, né, de o quão estudar, né, ter acesso, se formar, tem relação direta com nós deixarmos de ter desconhecimento sobre determinados temas e para que possamos nos engajar na transformação da realidade. Eu quero abrir para as perguntas, dizendo que eu estou muito feliz, nós já estamos com a turma entrando, né, na sala de aula, é natural, eu até pensei em mudar o dia da aula em função dos acontecimentos, né, Karina, que são muito vibrantes, mas como eu estou muito entusiasmada com a ideia desse curso, também a gente decidiu manter e fazer a programação, porque acho que é digamos,
a bola inicial, né, para a formação que vocês terão nos próximos dias. O nosso objetivo é, então, companheiras e companheiros, buscar entender as diferenças entre a aparência e a essência, né? Aquilo que parece ser e aquilo que é, aquilo que às vezes nos confunde quando nós olhamos apenas parte e achamos que é o todo, que é o que acontece hoje permanentemente nesse mundo em que as plataformas e as redes sociais, as plataformas de conversa, de diálogo virtual, assumiram um espaço de elaboração, de disputa, né, teórica e prática sobre os rumos da humanidade. Como me disse alguém, enquanto eu estudava, a gente se forma para não se deformar, né? A gente se desformata para não ser formatado, né, Karina? É isso aí, Manu. Tá me escutando? Tô te escutando, te vendo. Agora eu vou ficar noiada que meu som pode falhar a qualquer momento. Pessoal, antes da gente abrir aqui para as perguntas, algumas orientações. Eu escrevi, eu tirei um pouco aqui o chat, porque de fato isso desconcentra aqui todo mundo. A gente está aqui com várias pessoas no nosso apoio técnico, então quando falhar, pode ficar tranquilo que a gente vai ter o feedback e vai conseguir aqui ajustar. Dizer que as perguntas para essa rodada que a gente vai fazer agora, para a Manu responder, estão sendo feitas por e-mail no formaçãonacionalujs@gmail.com. Formação sem cedilha e sem tio. Vocês viram aí do ladinho, tem um banner. Nosso curso, ele é um curso gratuito, promovido pela UJS, promovido pelo Instituto Se Fosse Você e promovido pela Fundação Maurício Grabois. E a gente decidiu que durante todo o curso a gente vai fazer arrecadação de recursos para ser revertido em cestas básicas e kit de higiene durante esse enfrentamento coletivo que a gente está tendo contra o coronavírus. As 3 organizações acreditam muito que a gente vai vencer essa pandemia através da coletividade, da solidariedade, e é preciso que a gente ressalte que nem todas as famílias têm condição de ter o isolamento social nas suas casas. Nós, a UJS, a Fundação e o Instituto Se Fosse Você estão unidas em torno dessa campanha de solidariedade. O Instituto da Manu, lá em Porto Alegre, já entregou toneladas e toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Aqui em São Paulo, eu que sou presidente da UJS, mas também vice-presidente do Instituto Se Fosse Você, também estamos fazendo uma campanha bastante ampla nisso, então a gente acha que seria oportuno que todo mundo que puder estar aí assistindo essa live também seja um motivo de arrecadação de alimentos para a situação da pandemia. E dizer, gente, o seguinte, que a gente está fazendo esse curso de forma militante. Então, a gente está testando algumas ferramentas que algumas, inclusive, elas têm limitações tecnológicas. Vocês viram aqui que meu áudio falhou bem na hora H, mas também a gente está com a informação de que muitas pessoas não receberam o e-mail do link. Então, o que a gente vai fazer para as próximas aulas durante o final de semana e para que tudo ocorra bem até o final? Nós vamos criar grupos de WhatsApp por estado, onde a gente pode fazer esse suporte técnico. Então, é muito importante que todo mundo entre nos grupos. A gente vai criar os grupos automaticamente, mas é importante que a gente interaja no grupo para ele não ir para o spam. E é um grupo que, primeiro, tem função técnica para a gente compartilhar os links, dá tudo certo, orientações sobre documentos de apoio que possam compartilhar o estudo, mas também que isso se torne depois uma permanente discussão, porque a gente acredita também que não é só uma aula que vai resolver o nosso problema de formação política, mas sim também uma discussão coletiva. Então, esses grupos podem proporcionar isso. Então, todos os recados dados, vamos começar aqui com a primeira pergunta que a gente colocou. A gente recebeu aqui. A pergunta da Laura Dinamarco. Boa tarde. A minha pergunta é: tanto durante o período da pandemia e o pós-pandemia, será que irá ocorrer uma maior valorização da ciência?
E se tiver essa valorização da ciência, será que as humanidades serão ainda mais deixadas de lado? Atenciosamente. Manu, como você quer fazer? Você quer que eu leia algumas perguntas ou você vai conversando? O teu som não está funcionando. Porque eu tinha fechado o som para não ter eco enquanto tu falava. Para mim, é indiferente. Se vocês quiserem que eu responda uma a uma, se quiser fazer 3 perguntas, eu respondo as 3, pode ser. Eu acho que você pode responder essa e eu vou também sistematizando outras aqui, pode ser? Tá, deixa eu só pegar minha aguinha aqui, então. Ó. Então, eu fiquei pensando, né, na tua resposta. Isso tem bastante a ver, Laura, gosto bastante do teu nome, viu? Isso tem bastante a ver com aquilo que eu dizia antes, né? Eu acho que existe uma parte das pessoas que tem, assim, uma visão mais baseada na sua vontade sobre a realidade, né? De que nós, naturalmente, sairemos desse período com um mundo melhor, né? Com um mundo com grandes consensos em torno de algumas questões. A ciência, a saúde pública, o estado de proteção social, por exemplo, esses 3 estariam no mesmo patamar, né? Porque a valorização da ciência tem relação com a valorização de sistemas de saúde pública, né? Tem valorização com o estado de proteção, né? Porque é inimaginável defender isolamento e não defender as medidas que foram adotadas, como renda básica emergencial ou renda básica permanente, os auxílios que foram dados pelo Estado. Eu não acho que nós temos elementos para imaginar que isso será o natural. Acho, como disse a Débora Diniz numa conversa que eu fiz com ela, que a ferida está aberta, né? Mais aberta, mais latejando do que em outros momentos. Então, diferente de 2 meses atrás, lateja mais em amplas parcelas da população, isso, né? A necessidade de ciência, a necessidade de saúde pública, de estado de proteção social, de uma outra forma de relação humana, né, mais solidária, de outro tipo de relação entre países, mais solidários, mais solidária. Então, acho que isso lateja com mais intensidade. A história da humanidade, vocês vão ter aula com alguns professores da área de história, né? Não é a minha área, embora durante a pandemia eu tenha aventado a possibilidade de voltar para a universidade, fazer mais um curso, ou terminar o meu curso de Ciências Sociais, que eu fiz só há 3 anos, não concluí. Mas vocês vão ver que a história da humanidade é uma história dessas disputas. Então, num determinado momento da humanidade, de grande destruição, digamos assim, surge o Renascimento com toda uma, ao contrário da tua pergunta, né, inclusive, com uma ultravalorização do humano, né, desse mundo do belo, da contemplação, das grandes transformações, inclusive na arte, que surgem ali com o Renascimento. É o contrário, é um reencontro da humanidade consigo. Né? Em outros momentos de crise, como foi 29, não foi esse o caminho da humanidade, né? Foi ao contrário disso, né? Com algumas exceções, um encontro com o que nós já produzimos de pior, talvez, né? Sempre é difícil dizer o que a gente produziu de pior, porque a humanidade tem um monte de momento horrível, viu, gente? Mas o nazifascismo, né? Pelo menos o pior na história recente. Então, eu acho que está em disputa, e é por isso que, para nós, a formação tem relação com a luta política, né? Com a nossa capacidade de interpretar a realidade para transformar a realidade, porque não está dado que será pior. Qual é o nosso papel? O nosso papel, na minha interpretação, é a escolha que eu fiz para a minha vida, é nos organizarmos para, a partir de uma interpretação comum, similar, né, da realidade, agirmos para transformar. Na transformação que eu desenho, né, para depois da pandemia, a luta que eu me engajo para depois da pandemia é a de valorização da ciência, da saúde, do Estado, né, como um ator central na organização dessas políticas da proteção social e também de uma nova grande valorização do humano, né, isso que já diziam em algumas campanhas presidenciais antes da pandemia, ninguém pode ficar para trás. A pandemia, ela revela como nós somos interdependentes, ou como disse o Papa Francisco, que ninguém se salva sozinho. Na verdade, ninguém se salva sozinho
nunca, né? Ela apenas revela e nós, digamos assim, lutaremos para que essa lição não seja apagada como algumas lições são. Manu, muita gente perguntando qual é, para você falar exatamente sobre o livro, o autor, o nome direitinho do Engenheiro do Caos. Eu vou mostrar a capa para vocês. Eu podia ter botado numa... Ó, eu até tenho ele ali no meu escritório, mas eu não... Enfim, não trouxe ele para cá, não vou me levantar para pegar. Ó, é Giuliano da Empoli, é um italiano. Deixa eu tirar o celular da tomada. Eu tô tirando da tomada. Sei que tá no contrário, mas esse é o livro, essa é a capa. Não fica no contrário, tá espelhado. Não, tá ótimo. Então, ele não... Até pouco tempo era pouco conhecido, hoje já está sendo muito indicado, tem vários artigos já falando sobre ele. É um livro bem importante, né, para a gente entender como... Acho que essa parte inicial do que eu apontei, ele é um livro... Para quem estuda fake news e tal, ele é como se fosse um resumo do óbvio, de todas as coisas que a gente foi formulando ao longo do tempo, assim, né? Então, ele traz uma síntese muito apurada a partir de alguns casos, sobretudo o da Itália e o da Hungria, né? Sobre como o algoritmo foi sendo construído e como nós temos cada vez mais da Ucrânia, perdão, eu estava aqui na minha cabeça, eu sabia que não era Hungria e fiquei pensando onde era, da Ucrânia e da Itália, sobre como nós temos acesso cada vez a uma parte, apenas uma parte da realidade ou inclusive de uma realidade inventada, né? Manu, eu vou juntar aqui algumas perguntas, até para esclarecer, gente. A gente não tem condição de fazer todas as perguntas, mas a gente está agrupando, porque existem várias perguntas parecidas. Eu queria falar aqui sobre um tema que foi muito perguntado, inclusive o Eric fez uma pergunta nesse sentido. Como incentivamos o estudo e a formação teórica, nos aprofundando no marxismo-leninismo e seus apêndices? E eu queria complementar te perguntando um pouco sobre isso, né? Porque Marx falava que não basta entender a realidade, mas resta aos intelectuais orgânicos a transformá-la, né? Ou seja, essa é uma formação teórica que pretende entender a sociedade, mas com o objetivo de classe, com o objetivo de transformar essa realidade. E o marxismo-leninismo é essa formação. Então, queria que você falasse um pouco dessa tua formação e de como que a gente pode incentivar isso em tempos de muitas informações e disputas ideológicas. Tu pode repetir literalmente a pergunta do Eric? Posso. Como incentivamos o estudo e a formação teórica e o aprofundamento do marxismo-leninismo e seus apêndices? Então, Eric, deixa eu falar. Eu vou tentar falar um pouco sobre como eu me formei, né, para que a gente pense enfim, caminhos para trilhar, né? Então, eu entrei na universidade, talvez com uma sensação muito parecida com a de vários de vocês, que eu precisava... Eu tinha uma visão crítica sobre a realidade, né? Mas ela era formada a partir de sensações, né? Até de sentimentos, como diz o Lukács, que é um teórico, né? Alguns sentimentos até cristãos da minha origem, da minha formação, de solidariedade, de enxergar o próximo, né, com direitos. E eu, a partir dessa minha formação, né, assim, digamos, dessa minha formação cristã, dessa minha sensação de que o mundo era um lugar injusto, né, digamos assim, que nem todas as pessoas tinham acesso aos mesmos espaços que eu e etc., eu comecei a militar. Então, eu fazia ciências sociais e jornalismo. Ciências sociais é um curso de muito estudo, eu sempre li muito, mas eu comecei a me engajar, digamos assim, no movimento estudantil, sem ter um repertório de interpretação da realidade, sem ter feito uma escolha ideológica, né? Sem ter me apropriado do conjunto de ferramentas, de instrumentos para interpretar a realidade. Então, no meu curso, eu comecei a ter acesso com aquilo que nós chamamos, né, a gente chama, brincando, dos 3 porquinhos, né, não sei se chama em São Paulo também, assim, deve chamar, né, dos 3 pensadores clássicos que estruturam
a sociologia, né? Marx, Weber e Durkheim. E eu, automaticamente, tendo acesso, eu tive acesso, enfim, eu estudava ciência política, antropologia, além de sociologia, né? Mas comecei a ter acesso e comecei, então, a fazer leituras e perceber que eu me identificava, ou me afiliava, digamos, me juntava, me sentia identificada com autores que conseguiam, ou que seguiam o marxismo, né? Então, de variados temas, eu estudava comunicação também, que, aliás, era o que eu queria estudar, a teoria da comunicação. Então, comecei a ver que os autores que tinham que eram marxistas, eram os autores que conseguiam dar conta das questões que eu colocava sobre a realidade. Eu falo isso porque, normalmente, as pessoas, elas imaginam que a gente vai ter a formação teórica e depois fazer uma escolha política, né? E eu gosto muito, tem um livro do Lukács, que eu não me lembro o nome, que ele diz que a gente precisa também, digamos assim, admitir que são também sentimentos, sensações, né, uma leitura da realidade, uma leitura crítica da realidade que vai nos empurrando para a militância política, que isso não é crime, né, não é pecado. Então, esse foi o caminho que eu fiz. Depois de alguns anos militando, eu comecei a militar na UJS em 99, e eu me filiei ao PCdoB, ao Partido Comunista, só em 2001. Né, porque eu, aí sim, achava que para eu fazer parte de um partido, eu já me identificava com o marxismo, já me identificava com o socialismo, mas eu ainda não conseguia compreender, digamos assim, a necessidade de uma organização, né, como Lenin, já que tu cita o marxismo-leninismo, acho que é isso que eu vi como Lenin identificava, né, então o Lenin prevê a ideia de que a gente, ou escreve, enfim, ele fez 150 anos antes de ontem, né? Ele fez, não, ele faria, né? É a data... Que dia foi? O Lenin que fez... Isso, foi o que eu falei, o Lenin. Você falou Marx, não foi? Falei o Lenin, pode voltar e ver. O Lenin diria, ele fez 150 anos acho que foi antes de ontem, né? Ou foi antes de anteontem, a quarentena vai nos tirando a noção das datas. Mas, por que eu estou dizendo isso? Então, foi depois de um tempo militando, me organizando, interpretando a realidade, que eu me organizei num partido marxista-leninista. Tem um outro elemento para mim que é muito importante e que talvez seja um dos grandes déficits assim, de formação da esquerda brasileira, na minha interpretação, que é o esforço para a leitura e para a compreensão do Brasil. Eu encontrei isso no PCdoB, né? Então, assim, eu lembro que era o início do debate de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu não conseguia encaixar, digamos assim, não é o termo correto, mas eu não conseguia encaixar na minha percepção da realidade a ideia de que nós poderíamos transformar o Brasil, que era o país que eu vivo, né, o país que eu milito, o país, enfim, que eu sou apaixonada, que nós conseguiríamos transformar o Brasil sem estudar e nos aprofundarmos na história da realidade brasileira, né, do que foi a construção do nosso país. Então, esse esforço de conseguir, né, ter um olhar marxista, né, para a história do nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, também foi uma das coisas que me chamou a atenção e que fez com que eu acabasse escolhendo o PCdoB para me filiar. Ainda bem que escolhi, né? Fiz a escolha certa lá atrás. Mas eu então, não sei se eu te respondi, espero que eu tenha te respondido. Sobre estudar, que talvez tenha sido essa pode ser esse o viés da tua pergunta, eu acho estudar muito difícil, né? Tem pessoal que acha estudar muito fácil, eu sempre estudei muito e sempre achei muito difícil estudar. E, para mim, o melhor método, acho que a gente vai, ao longo da vida, desvendando os caminhos que mais contribuem com a nossa formação, né? Para mim, esses espaços, como esse curso, são muito superiores à leitura individual, mas a gente não pode abrir mão da leitura individual. Então, acho que a combinação entre a leitura, o estudo e os espaços de diálogo, né, com professores que podem orientar, inclusive essa leitura, as leituras dos clássicos são muito difíceis, são muito fechados, às vezes são mal traduzidos, às vezes são bem traduzidos e seguem difíceis, né? Então, para mim, esses espaços em que a gente consegue achar amparo para a leitura, que é difícil, que é sofisticada, o Júlio, que acho que ainda está nos assistindo, pelo menos estava, dá aula, por exemplo, chaves interpretativas de algum autor, né? Então, como que a gente pode, quais são os caminhos para a gente decifrar aquele autor? Nas ciências sociais é muito comum a gente ler livros que nos ensinam a ler o livro,
né? Então, eu lembro a primeira vez que isso aconteceu comigo, foi um livro de antropologia, que chamava-se A Noção de Pessoa, do Marcel Mauss. Nossa, gente, eu li aquele livro umas 7 vezes. Cada vez que eu lia, eu entendia menos do livro. Né? Eu, com 17 anos, eu lia, não acessava, não conseguia simplesmente fazer sentido uma palavra depois da outra na minha cabeça. Então, eu li um desses livros, né? Um livro que te fornece as chaves para tu compreender o pensamento daquele autor. Acho que esse é um dos caminhos do estudo individual. Mas eu sempre prefiro combinar, né? A ideia de que eu vou ler e vou encontrar um espaço para promover avanços, digamos assim, na minha interpretação sobre um determinado autor ou sobre determinado período da história. Manu, a pergunta do Matheus Zuza. Como a UJS e a sua militância moldou e formou a sua atuação política? Você citou um pouco, mas essa pergunta ela dá a oportunidade de você falar também um pouco dessa formação da UJS. Como a UJS participou da minha formação? Nossa, gente, a UJS tinha um negócio que tem ainda no meu tempo, que eram os cursos. Tem uma galera dizendo que travou, mas não travou para todo mundo, né? Eu recebi de uma amiga minha que travou geral. Mas não foi mais cedo? Agora. Bom, vamos lá. Uns 7 minutos atrás. Olha só, tinha os cursos de formação de verão, que eram assim, a pessoa ficar uma semana, às vezes 10 dias, né? Eu sou da UJS desde muito nova, desde 1999, eu tinha 17 anos. Eu sou da nossa direção, sou não, porque eu já não sou mais, né? Mas eu fui da nossa direção nacional desde 2001. E os cursos de formação era um momento incrível, assim, para mim, porque eu tinha acesso a muita leitura, né? As leituras eram obrigatórias, mas digamos, é um método que faz essa combinação que eu disse, né? De ler, ter o grupo e ter o professor, tudo ao mesmo tempo. Então, para mim, teoricamente, foi muito importante, foram momentos de saltos, assim, nas minhas condições de interpretar a realidade. Mas eu, como não acredito, assim, em formação desvinculada da prática, né, que foi a primeira coisa que eu falei no nosso encontro, eu vou até falar algo, nem sei se eu já falei alguma vez na frente da Karina, mas talvez a coisa mais importante que eu tenha individualmente, que é um espírito crítico, assim, indomável, né, ninguém tem condições de me obrigar a pensar nada que não me convença, né? Que é visto por muitos como uma rebeldia, eu devo isso à minha militância na UJS, porque nós somos uma organização muito grande, muito unida, mas em que as pessoas elas atuam quando convencidas, né? E tem muito um espírito de rebeldia, de não se contentar, digamos, com respostas enlatadas, né? E eu acho que esse tempo presente é um tempo que nos exige isso, né? Esse tema do que é a pós-verdade, de como as fake news estruturam, da sofisticação da luta ou do Estado, da construção desse Estado autoritário, sofisticado, não similar ao que foi o Estado da ditadura militar de 64, né? Interpretar isso, identificar e conseguir enfrentar, exige essa rebeldia, essa condição de sermos mais subversivos, assim, com relação, inclusive, àquilo que nós acreditamos. E eu também eu tive sempre um mantra, digamos assim, que é algo que me deu muito suporte, né? Os partidos comunistas têm uma tradição muito forte, né, gente? Então, são lá 100 anos o PCdoB vai fazer o ano que vem, é uma tradição que é uma tradição organizativa, é uma tradição teórica, né? É uma história, né? E isso passa, né, para o partido. E eu sempre pensei muito, a gente sempre teve grandes quadros que combinavam a luta teórica com a luta política, né? Então, em várias áreas, desde Jorge Amado ao Marighella, passando pelo João Amazonas, pelo Prestes, né? Quadros que combinavam, que faziam esse esforço. E eu sempre pensava duas coisas, assim, eu pensava, nenhum deles foi dogmático, todos, em algum momento da sua vida, se confrontaram com as suas verdades anteriores,
né? Então, não ter verdades absolutas, né? Não ter dogmas, né? O peso dos dogmas na destruição das nossas ideias foi algo muito grande na história da humanidade. E chegar depois, como eu cheguei, né? Então, ter nascido em 81, chegar ao partido em 2000, né? Me obriga ou nos obriga a olhar para os erros e entender que o dogma, que as certezas absolutas, que as certezas inquestionáveis têm responsabilidade expressiva nos equívocos que nós cometemos. Então, eu tenho quase um juramento para mim, né? Que esse não pode ser o meu espaço, né? É melhor ver que eu errei tentando compreender as coisas do que tendo uma resposta pronta para interpretar a realidade. Tá bom, Manu. Então, só reforçar aqui para todo mundo que a Escola Castro Alves está arrecadando recursos. Então, todo mundo que está aí vendo essa aula inaugural com a Manuela Dávila, continue doando. Já começou a entrar doações e a gente agradece muito, porque a gente vai enfrentar essa pandemia de forma coletiva. E faço aqui uma outra pergunta do Matheus Brum. Olá, compas. Entendendo que o entendimento teórico é importante, como transformar nosso conhecimento em algo que seja entendível, compreensível para as pessoas, passando por um momento complicado de muito descrédito dos estudos, da ciência, da informação, como dar a volta por cima, Manu? Desculpa, eu estava lendo uma mensagem do Flávio Dino, eu só ouvi o final, repete. Desculpa, é que tá um tantã, me perdoem, tá, gente? Eu sou sempre muito atenta, mas é que as coisas são muito graves. Não, e é uma loucura que a gente esteja aqui falando de entender a realidade, e a realidade está... A realidade está batendo na minha porta. Está batendo na porta, em 1 milhão por hora. Eu, inclusive, vou fazer a última pergunta aqui, mais teórica, e depois a gente vai falar de 30 mensagens que estão nos perguntando aqui sobre o impeachment, Manu. Então, as próximas, aguardem aí. Mas vou repetir a pergunta. O entendimento teórico é importante, mas como transformar o nosso conhecimento em algo compreensível pelas pessoas? Passamos por um momento complicado de descrédito do estudo, da ciência, da informação. Como dar a volta por cima, Manu? Então, esse é um debate muito interessante, né? Para mim, ele é um debate que passa por compreensões profundas nossas e também sobre qual o papel que nós temos na sociedade, né? Então, a gente vive uma época da cultura do cancelamento, né, nas redes sociais, né? E para mim a resposta que eu vou te dar, ela é, num certo sentido, a negação da cultura do cancelamento, né? Eu não fui sempre a pessoa que eu sou, né? Nem depois de ser militante, eu fui sempre a pessoa que eu sou. Então, por exemplo, para mostrar a relevância da minha transformação na minha própria vida militante, né? Que eu também não estou na sessão de terapia com vocês, né, gente? Eu nem sempre fui uma militante socialista feminista. Para mim, a questão de gênero não era uma chave interpretativa determinante da realidade brasileira, né? Durante um período longo da minha vida, né? De militante, né? Eu mudei, né? Eu tive acesso eu me confrontei com a realidade, identifiquei lacunas minhas, né, teóricas, de leitura dessa realidade, e mudei. Por que eu falo isso? Para que a gente reflita sobre os nossos processos de transformação, né, para imaginar se o mero tratamento das pessoas que não acompanham as nossas ideias ou que negam a existência da ciência é o suficiente para militantes como nós. Para mim, não é. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, no Instituto sobre terra plana, sobre vacina, sobre tecnologia, a gente parte do pressuposto que um militante marxista, ele tem a obrigação de disputar a consciência, né? Nós falamos em consciência de classe. E quando determinados... e que as pessoas não têm, num país como o nosso, né, absolutamente desigual, com baixíssimo acesso ainda ao estudo formal, né? Pouquíssimas pessoas leram um livro no nosso país. A gente atualiza esses dados, a gente sempre acha que eles estão errados, né? Eu, por exemplo, sempre que escrevo, eu falo, não é possível,
né, e vou atrás de outras fontes, porque é muito baixo, seja pelo papel da escravidão, que fez com que nós, a mais longeva do mundo, que fez com que nós fôssemos um país que negou o direito, né, o resultante é a negação do direito à alfabetização, ao estudo, a uma parte expressiva da população, enfim. A gente desconhecer que existe uma parcela da população que ignora, no sentido de não acessa, né, os preceitos básicos da ciência, é reproduzir uma posição elitista. Então, para mim, quando nós defendemos a democratização do acesso à universidade, por exemplo, nós fazemos isso por uma compreensão profunda de que é preciso que o jovem se realize, que isso é importante para ele, mas nós fazemos isso também pelo compromisso que temos de popularização da produção de conhecimento, né? Em dois sentidos, companheiras e companheiros. Num, no sentido de qual será a ciência produzida. Então, é evidente que um médico usuário do SUS, na sua trajetória, terá um outro compromisso com a saúde pública, com o desenho da saúde pública, para dar um exemplo, mas também com a ideia de que essa pessoa não vai usar a linguagem como um elemento de perpetuação da desigualdade, né? Então, eu vou continuar falando para ninguém me entender, né? Vou continuar indo para o posto de saúde, para a unidade de saúde, e vou continuar falando para que ninguém me compreenda. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura militante, que é a do acolhimento da possibilidade, que é o que o Paulo Freire chamaria de pedagogia política, né? A ideia de que a política também tem que ser feita de forma pedagógica, para que a gente possa transformar as pessoas a partir dessa construção do saber, né? Então, para mim, a gente precisa acolher as ignorâncias, os não saberes e não hostilizar. Eu tenho pavor desse espaço da hostilização do que não sabe, né? E, a partir disso, disputar. Para mim, isso é muito nítido na estratégia deles, sabe? Eu não acho que o Olavo de Carvalho tenha dúvidas com relação ao formato da Terra. Eu acho que ele acolhe quem tem, né, e disputa para outras ideias. E quando a gente hostiliza, eu fiz esse debate com algumas pessoas, né, com alguns amigos, me lembro da Gabi, me lembro ou se o Thiago Morba que está assistindo, ele é apaixonado pelo Jorge Drexler, me lembro do que eu fiz esse debate com o Jorge, que era com relação a isso. As pessoas dizem assim, ai, que babaca, né, não sabe me explica então como é que fica a questão da Antártida. Eu perguntei para a Gabi e para o Jorge, vocês viram como é que é já o formato do mundo deles? Vocês não viram, né? Então, vocês já viram a Terra ser redonda? Não, vocês não viram, né? Então, vocês defendem isso com base em quê? Com base na fé, né, dos preceitos da ciência. Se a gente simplesmente ignora e joga essa pessoa para lá e não chama ela para disputar o sentido das coisas, acho que a gente reforça uma posição de afastamento. Tem um filme no Netflix sobre isso, eu não sei se é Terra Plana, como é que ele chama, que é muito nítido, sabe? A posição dos pesquisadores de hostilização da dúvida legítima, que é por fim, gente, uma das coisas que deve mover a nossa formação, o não ter certezas absolutas, certo? Então lá vai um cara, coitado do cara, o cara tá lá, ele tem dúvida se a Terra é redonda ou não, em algum momento isso entrou na cabeça dele, né? Entrou na minha também, lá atrás, na minha infância, eu estudei, tirei, ou entrou na minha o vacinar ou não vacinar, sei lá, dúvidas que não são imorais, não é imoral a pessoa se perguntar sobre um tema desses, né? Às vezes a gente trata como se fosse imoral, né? Aí a pessoa vai lá na NASA, e o cara da NASA, ao invés de responder e mostrar as evidências científicas e fazer com que ele compreendesse, hostiliza, fala assim, tipo, tu é um babaca, tu é um, né? Como é que tu não sabe? Olha, eu não sei porque eu não sou astronauta, né? O cara poderia ter respondido, né? E daí o cara começa a inventar um monte de experimentos sem caráter científico, né? Empíricos, vou fazer assim, se a água não, sabe, sei lá, coisas sem validade científica. Por que eu estou mostrando esse caminho? Porque eu acho que esse caminho da ciência que não acolhe, da ciência que não é didática, que não é pedagógica, que não disputa, tem relação com a ampliação do negacionismo. E eu acho que a gente tem que olhar para o nosso lado, além de olhar só para o lado deles, que eles usam o Bannon, né, os instrumentos para dominar a humanidade a partir disso, para mim é óbvio que tem interesse econômico por trás do mito não vacinar, evidente, né? Agora, por que o Ministério da Saúde recebeu 100 mil ligações questionando sobre vacina e autismo e nunca fez uma campanha para esclarecer isso? Porque essa dúvida não era legítima, né? Porque
é assim que foi tratada, não é legítima. Essa dúvida aqui não. Esse porquê aqui não, né? Então, para mim, a nossa missão militante é a missão de disputa, né? De compreender a política como um espaço pedagógico também. Eu comecei falando que eu não era feminista, porque certamente se eu tivesse sido somente hostilizada, eu não teria tido espaço, nem individual, para passar pela transformação que eu participei, né? Individualmente. Tá sem som, Cá? Sem som, sem som, sem som? Ainda tá sem som? Agora tá. Carol Plotou. Primeiro, estou adorando a aula. Obrigada. Acredito que, de fato, é essencial a formação política teórica, acima de tudo, para a construção de qualquer espaço político. Porém, atualmente, com as redes sociais, sinto que há um aumento da polarização teórica, no sentido de que tudo fica supérfluo, e mesmo coisas que são compartilhadas de formas embasadas se perdem nas redes e acabam sendo descontextualizadas, muitas vezes repetidas. Como tornar as redes sociais uma ferramenta política de uso efetivo da ação política para a transformação? As redes, como é o nome da pessoa que perguntou? Carol, as redes têm uma dinâmica própria, né? Então, tem relação com... esse livro também fala um pouco sobre isso, Engenheiros do Caos. Eu acho que ele é um bom livro para que todo mundo saia lendo. A gente pode depois fazer um debate sobre o livro, Karina. Que acha é a Laura que pergunta. Que acha? Acho que pode ser um bom debate entre nós. Digamos assim, a relevância dos temas nas redes tem relação com a capacidade deles polarizarem, né? Então, assim, uma coisa chama mais atenção à medida que ela me agride mais, e se ela me agride mais, eu vou enfrentá-la mais frontalmente, e isso dará destaque para ela. É difícil sair disso, né? Eu debato isso muito, porque, por exemplo, como que eu não vou valorizar a ida do Bolsonaro a um ato que defende a ditadura? Né? Ele é o presidente do país, ele não é um player qualquer da política, né? Então, há de fato a dificuldade da construção de outros debates que não sejam esses polarizados. Mas eu também tenho visto, Carol, ontem de noite participei até tarde de uma reunião sobre comunicação, falando sobre isso, que existe um espaço muito grande de formação política que foi aberto pelas redes. Olha, hoje nós estamos aqui com o curso acontecendo, com 12 aulas que vão acontecer, né, com 1.600 pessoas conectadas, mesmo sendo a primeira aula, mesmo tendo problema de aviso, né, mesmo tendo caído Moro, mesmo que o Bolsonaro e o Guedes vão fazer live, a gente tem 1.600 pessoas conectadas. Né? Qual é o espaço de conexão de 1.600 pessoas, gente? São vários auditórios lotados, entende? Então, assim, para mim, a gente precisa também conseguir enxergar sem idealismos, né, sem romantismos, porque não é democrático de verdade, mas que existe um espaço de um debate fora disso que é o que mais grita, que é a polarização, que é a memificação da política, né? Agora, existe uma outra coisa, não é a tua pergunta, certo? Mas que eu também quero falar, que é o seguinte, né, gente? Por que a política foi sempre esse espaço tão distante das pessoas? Né? Então, percebam como esse tema da linguagem, né, de uma forma que é mais compreensível, né, é óbvio, né, para eles existe a simplificação, o reducionismo mentiroso, né, mas por que a gente também não tentou exaustivamente simplificar o debate sobre a luta política? Eu sempre fui crítica disso, então eu também não vou ficar fazendo meia-culpa pelos outros. Eu acho que a gente tem um certo intelectualismo que não é a ver com a sofisticação, que não tem a ver com o combate aos reducionismos, não estou falando sobre isso, as simplificações que ignoram a realidade, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço permanente como militantes para compreender que a linguagem também é uma forma de exercício de poder, né? Então, percebam a participação
de advogados, né, na política, né? Isso não tem a ver com essa teatralização da política, com o exercício do poder de forma cheia de rococós, né, para que as pessoas não se incorporem. Então, para mim é muito importante que a gente perceba essa disputa em torno da forma que a internet escancara, né? A internet escancara essa disputa em torno da forma como nós nos comunicamos com as pessoas e como as pessoas podem, né, desenvolver relação com a política se a política for algo mais que faça mais sentido, que dialogue mais com elas. Bom, Manu, William Ventura, eu escolhi alguma pergunta sobre esse tema, mas são várias perguntas que dizem respeito a isso. A minha pergunta vai ao encontro dos últimos acontecimentos, sobretudo com a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Existe ainda uma tentativa de sustentar a imagem desses sujeitos que participaram e contribuíram com a instalação de golpes, a exemplo do juiz Sérgio Moro, que contribuiu significativamente para a eleição e ascensão do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, através da prisão do ex-presidente Lula, e, consequentemente, levou à derrota do processo eleitoral. A minha pergunta é: existe a possibilidade de se instaurar no Brasil um golpe militar, sobretudo após a queda do Sérgio Moro e isolamento sucessivo do Bolsonaro? Como é o nome da pessoa? William. Olha só, William, eu quero falar algumas coisas sobre isso, né? Primeiro, que eu acho que é muito difícil, né, pelo papel que ele ocupou no último período, a gente não transformar o Sérgio Moro no centro do assunto, mas o centro do assunto não é ele, né? Mesmo que ele tenha saído de forma oportunista, como sempre, né? Alguns falam é o rato abandonando o barco, que ele se torne um candidato forte em 2022. Para mim, que vivo a vida real, 2022 está muito distante. A gente está enfrentando uma pandemia, né? Com situações muito adversas, quer dizer, com um governo que é um governo de morte. Então, assim, acho que o primeiro exercício nosso é a luta para que o Sérgio Moro não vire o assunto, porque o assunto não é ele. O assunto é por qual razão Jair Bolsonaro exigiu a troca de comando da PF. Porque o Moro só caiu, a gente só lembrou que ele estava no governo, né? Porque ele estava ali escondido, né? Estava ali, parecia que não tinha pandemia, parecia que não tinha problema, parecia que não tinha nem corrupção nesse governo, né? Mas a gente só lembrou que ele estava ali porque ele saiu. E ele só saiu porque o Bolsonaro impôs um novo superintendente-geral para a Polícia Federal. Então, para mim, esse é o centro da nossa luta política. Por qual razão o Bolsonaro quer tanto trocar o superintendente da PF? Eu acho que a gente tem se prendido muito num formato de Estado autoritário, sabe? Quase um tipo ideal weberiano, assim, sabe? Então, Estado militar, o que aconteceu no Brasil em 64, tem golpe, tem não sei o quê, e a minha sensação é que vão se incrementando, né? Digamos assim, elementos do aumento de um Estado policial e que o dia de hoje é um marco nisso, né? É difícil, diante de tudo que nós vivemos no último período, com a ação do Moro desmascarada pela Vaza Jato, a gente imaginar que uma Polícia Federal ainda pior está por vir. Porém, para mim, uma Polícia Federal ainda pior está por vir. Digamos que até hoje existisse uma certa institucionalidade. As instituições do nosso país, elas são instituições que representam a elite brasileira, né? Quer dizer, quem são os delegados, né? Nunca foram vinculadas à classe trabalhadora, né? Então, representam e reproduzem os interesses dos setores dominantes. Mas o que a gente pode estar vendo, ver, é um ato contínuo, né? Eu não tenho, é o que eu estou percebendo. O que a gente pode estar vendo, o que pode estar se desenhando, é sim, na minha interpretação, uma polícia política, né? Pode ser algo além do tema dos filhos, do tema da execução da Marielle, do tema dos políticos envolvidos na manifestação sobre o AI-5. Pode sim, é a minha
intuição hoje, vê, né? A realidade do Brasil é muito dinâmica. Hoje, sexta-feira, 24 de abril, há 24 horas passar atrás, eu jamais imaginei que quase suspenderia essa aula por causa da renúncia do Moro, por causa, entende? É o que é a dinâmica, né? Então, hoje é o que eu acho, é a tendência, na minha opinião. Legal, Manu. E agora, uma pergunta aqui especificamente sobre impeachment, né? Essa última do William falava um pouco sobre o golpe e a tentativa, as intenções por detrás das atividades do Bolsonaro. Outra pergunta aqui diz o seguinte: com a saída do juiz Sérgio Moro, Bolsonaro se isola cada vez mais no seu governo. Qual é o momento para o pedido de impeachment? Do que depende essa articulação? Eu acho que hoje a realidade foi alterada drasticamente, né? Por quê? Porque o Moro denuncia um conjunto de crimes do presidente num outro patamar, digamos assim, né? Quer dizer, a gente tem visto isso se avolumando, né? E hoje, para mim, há uma, digamos assim, há um conjunto de fatos políticos novos. Eu acredito, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Camila. Camila, desculpa, Camila, eu estava com o nome do William na minha cabeça ainda. Para vocês saberem, eu tô com uma crise de enxaqueca desde ontem, gente. Essas olheiras aqui que não tem maquiagem que cubra é fruto disso. Mas então, Camila, acho que a gente deve ter nas próximas horas um pedido de impeachment construído pelo conjunto de forças políticas, né, brasileiras. Assim, é o que eu, pelo que estou acompanhando, estava mais ativamente até entrar na aula, deve acontecer nas próximas horas. Para mim isso é importante porque o pedido de impeachment, ele não pode ser usado como uma espécie de tratado de Tordesilhas dos partidos, né? Eu fiz isso, vocês não fizeram, ele tem que ser fruto de uma ampla unidade popular, né? Que possa imaginar que o Brasil vai atravessar esse momento drástico da pandemia com uma certa unidade política e não com uma disputa ensandecida. Porque a conjuntura, digamos assim, é muito delicada. A gente está tratando de uma pandemia que pode matar milhares de brasileiros. E a nossa prioridade deve ser evitar isso. Prioridade número 1, número 0, né? Fazer com que as pessoas sobrevivam, com que a renda básica chegue à casa das pessoas. Né? Então, para mim, é importante que esse ato seja um ato construído da forma mais unitária possível, sem disputas de protagonismos, né? Sem disputa de eu fiz, você não fez, disputas infantiloides, né, que não refletem a necessidade dessa unidade que nós precisamos para atravessar esse momento. Acho que a gente vai ter novidades nas próximas horas. Me liberem para construir elas. Não, então vamos aqui para a última pergunta. Não, pode fazer mais, eu estou assim, ainda olho elas aqui. Tá, não, mas é porque eu acho que esse tema do impeachment, foram muitas perguntas nesse sentido, e eu acho que ele é uma ansiedade grande que a gente está no dia de hoje, né? Todo mundo com um olho no peixe e outro no gato, vendo aqui a sua aula e olhando para a TV, vendo se tem pronunciamento, o que tem de novidade. Mas eu queria te falar aqui a última pergunta bem importante, bem atual, sobre o momento que a gente vive, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu estou administrando essas perguntas aqui, tudo no WhatsApp, tá tudo beleza. Ai, ai. Aqui, Manu. A pergunta diz respeito sobre o mundo pós-pandemia, né? Muita gente diz que
essa crise da pandemia, do coronavírus, pode proporcionar um mundo novo. Você acha que essa interpretação sobre o que será esse mundo novo vai ser um mundo de mais solidariedade ou menos solidariedade? Um mundo de mais restrição política ou um mundo que pode descortinar uma luta política contra governos autoritários? Olha, eu acho que tudo junto. Eu falei sobre isso um pouco antes, né? Eu acho que está em disputa os rumos da humanidade. Eu gostei da figura criada pela Débora Diniz na nossa conversa acho que 2 semanas atrás. A ferida está aberta, né? Ela está mais aberta, ela está latejando mais do que em outros momentos, mas isso não significa que as pessoas vão perceber as verdadeiras formas de curar essa ferida, certo? Então, assim, para mim, iniciativas de solidariedade, de percepção da interdependência, de noção do valor estruturante da proteção social diante de um mundo de trabalho precarizado, de pobreza, de muita miséria, esses valores gritam, né? Isso se torna mais nítido. Mas também, como em outros períodos, né? Os de cima, os multimilionários, não querem diminuir o seu poder, né, de incidência nos rumos da humanidade. A gente diz há muito tempo, existem corpos que valem menos, então os que mais morrem seguem sendo os negros e negras, nos Estados Unidos os latinos, a exploração, a opressão, a violência sobre o corpo das mulheres é gigantesca, né? Vejam os dados sobre a desigualdade, sobre como ela será ampliada nesse período. Eu tenho uma angústia grande agora com esses anúncios de aberturas graduais, em que as escolas permanecem fechadas, a tendência é de ampliação da desigualdade entre homens e mulheres, né, porque a maior parte das crianças, nós sabemos, são criadas ou de forma sozinha pelas mulheres, ou com exclusividade real, com responsabilidade real exclusiva dessas mulheres. Então, olha, eu acho que vai ser um mundo, num primeiro momento, pior, né? Com mais pobreza, com mais miséria, com mais desigualdade, com muita tristeza, né? Eu realmente acho isso. Mas isso também nos obriga a lutar muito mais, e talvez nós sejamos mais os lutadores, né? A minha esperança é essa. Eu tenho muita esperança na humanidade, sabe? Eu realmente tenho muita esperança mesmo, porque a história da humanidade é uma história de lutas, né, de disputas, e eu torço muito, aí é uma torcida mesmo, né, para que a gente não precise ir mais ao fundo do poço do que nós já estamos, porque já são milhares de pessoas passando necessidades, enfrentando esse mundo desigual, né? As pessoas gostam de fazer piadas na internet sobre o socialismo, mas vejam nesse momento como grita, onde o capitalismo deu certo, né? Difícil, né, gente? A gente está diante de um vírus e está discutindo quanto os bancos vão seguir lucrando, né? Quanto valem os nossos idosos, né? No Brasil é idoso acima de 60 anos. Meu pai, embora esteja com uma saúde de atleta muito melhor que a do presidente, tem a idade do presidente, ou seja, são 2 idosos, o meu pai e o presidente. São corpos marcados para morrer por causa da idade, né? É assim que a gente trata os próximos 30 anos de vida de uma parcela do povo brasileiro como descartáveis, né? Então, a necropolítica só aumenta e não diminui diante da pandemia. Então, é um período muito duro, já está sendo duro, né? E acho que a gente vai ter que lutar bastante para que seja melhor, mais solidário, mais justo. Vai depender da intensidade da nossa luta. Por isso que é tão importante imaginar, né? Ser subversivo na ideia de qual mundo a gente quer construir. Eu estava conversando com a Marina Silva esses dias e ela me disse uma frase do Adélio Genro, que é pai de Tarso Genro, que foi um grande intelectual. E ela me disse que o Adélio tinha uma frase que era a capa dos cadernos de formação deles, à época, que era: é preciso mudar o mundo para depois mudar o mundo mudado. Né? Então, talvez isso seja um pouco esse espírito subversivo que eu quero dizer para vocês. É preciso, né, derrotar esse mundo onde as pessoas não valem nada, a vida humana não vale nada, né, onde milhares de pessoas passam fome, poucas pessoas têm acesso a tudo, né, e imaginar que a gente vai precisar reconstruir. É preciso ser muito subversivo para imaginar um mundo
fora desses parâmetros do que a gente vive, né? Um mundo sem guerra, sem violência, sem corpos marcados para morrer. Eu, pelo menos, passo dia e noite pensando nisso. Que mundo vai ser esse melhor que eu quero que os meus filhos vivam e vocês, nós todos também. Manu, já que você me deixou fazer mais umas perguntas rapidinho. Uma pergunta do Ivan Azevedo. Manu, como você imagina que o Brasil e o mundo vão lidar ou evitar a enorme produção de fake news, que inclusive já definiram eleições presidenciais e plebiscitos ao redor do mundo? São várias também as perguntas sobre fake news e eu escolhi essa aqui como uma emblemática. Olha, gente, o tema das fake news é um tema altamente complexo, né? Tem relação com... Eu estava, antes de entrar aqui, ainda discutindo com o Orlando, nosso deputado de São Paulo, o tema da soberania dos países, das legislações que podem garantir soberania nacional diante das plataformas. São temas altamente sofisticados, muito complexos, né? Quer dizer, quem dá o direito de escolher quem tira uma publicação, né? Hoje pode nos servir, mas amanhã pode ser contra nós. É tudo complexo quando a gente trabalha com fake news, porque é sobre esse mundo novo, né? Não existia, é preciso ser criativo para imaginar regramento, responsabilidade das plataformas. Vamos lá, eu acho que existem alguns caminhos, né? O primeiro é a responsabilização maior das plataformas para o uso da tecnologia delas, para aquilo que for validado como fake news pelas justiças dos países, ser tirado do ar, ou seja, o arbítrio não pode ser delas, tem que ser deslocado para o espaço que é o espaço de arbítrio na nossa sociedade, que é o poder judiciário, né? A maior parte dos crimes, dos problemas do mundo real foram transferidos para esse espaço, então é natural que aumente a demanda, né? Que a gente imagine que esse espaço vai ter que arbitrar sobre isso. As plataformas têm muitas formas de garantir que a gente precisa avançar no desenvolvimento dos chamados, das tecnologias do bem, né, dos robôs do bem, daquelas ferramentas que podem identificar robôs, denunciar robôs, né, e tentar ir barrando, digamos assim, a iniciativa disso. As legislações sobre dados são legislações super importantes, porque de um lado existem as mentiras, de outro lado o volume de dados que as plataformas dispõem, né, sobre quem nós somos, é algo assim, gente, nem é bom pensar, né, porque se a gente pensa, a gente pira, mas os caras sabem mais de nós mesmos do que nós, né, eles sabem tudo que a gente faz, como a gente faz, quanto tempo a gente fica olhando para comprar um negócio, que tipo de compra a gente faz, cruzam, é uma espécie de raio-x daquilo que a gente fica tentando no psiquiatra a vida inteira entender, no psicólogo, eles entendem com esse trabalho de dados. Então, é preciso enfrentar isso. De outro lado, gente, eu sinto muita necessidade, e o Instituto tem essa vocação de conscientizar as pessoas sobre o impacto das fake news. Eu falo isso de forma muito solitária há algum tempo, talvez eu e o Jean Willis só, né, percebo assim cotidianamente que as pessoas não se dão conta. Agora eu estou aqui vendo, estava escrevendo sobre isso, né, tipo, será que agora vocês vão dizer que eu estava certa? Porque parece que todo o inquérito é um inquérito de fake news, né, que motivou a queda do Moro. Então, tu imagina, tu perde o teu ministro com maior popularidade por causa de um inquérito sobre fake news. É para ver o papel que as fake news têm, né, no governo Bolsonaro, né, na política, não no mundo das redes, no mundo real, né. Então, acho que a gente precisa compreender para conscientizar as pessoas sobre isso. As pessoas não têm a menor noção sobre como checar, né? Às vezes eu vejo a nossa turma reproduzindo mentiras, né? Eu sou a chata que pergunta assim, você checou? Né? Porque tem coisas básicas de checagem que a gente pode fazer, incorporar nas nossas rotinas para saber se aquilo é verdade ou mentira, que não são ainda um padrão comportamental nosso, como olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, sabe? A gente precisa ter um padrão de comportamento nas redes, de checagem de informações, feito por nós mesmos, né? Ninguém olha para os lados pela gente na hora de atravessar, é instintivo nosso. Até quando tem sinal fechado, a gente dá uma olhadinha, né? Para ver se não está vindo nenhum desavisado. Então, acho que a gente precisa estimular isso a partir de educação mesmo, né? De militância, para que as pessoas se formem nesse sentido. Legal, Manu. Uma pergunta aqui sobre a questão das mulheres. Na verdade, foram várias que falam sobre isso.
Mas uma delas pergunta como a gente pode incentivar que mulheres participem da luta política e se formem politicamente. E uma outra pergunta que fale sobre como foi você militar sendo mulher, né? Quais são os desafios que você encontrou do machismo e do patriarcado? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta sobre como estimular a participação de mulheres, ela é uma pergunta retórica, né, sobre a necessidade de mais mulheres na política, mas ela é também uma pergunta sobre a necessidade de transformação do ambiente político, porque se a gente não entende que a realidade é um fator determinante para que mulheres não participem da política, a gente acha que a mera vontade e o despertar de uma consciência, assim, nas mulheres vai engajar mais mulheres na política. As mulheres não participam da política por várias questões, né? A principal delas, o machismo estrutural, que as prende, num certo sentido, ao trabalho não remunerado, e, portanto, as mulheres não têm tempo livre como os homens, né? A maior parte das pessoas não será... Tá com eco para mim. A maior parte das pessoas não será deputada, deputado, poderá ser, que bom que sejam, né? Mas quando a gente fala de militância política, nós estamos falando das pessoas que usam o seu tempo livre para se engajar na associação, na sua associação de bairro, no seu sindicato, na sua movimentação com pais, com mães, pela democracia, como tem aqui em Porto Alegre, para mudar a realidade da sua rua, né, por alguma causa, então, porque quer mudar a relação da humanidade com o meio ambiente, enfim, em que momento da nossa vida a gente faz isso se a gente trabalha? No tempo livre. As mulheres trabalham muito mais que os homens, porque além do trabalho formal, elas se dedicam, né, ao trabalho reprodutivo, ao trabalho dos cuidados, ao trabalho doméstico, que equivale a 26 horas a mais de trabalho, comparando mulheres e homens, né, o tempo que as mulheres trabalham a mais que homens, segundo a OCDE. Eu digo isso para que a gente saiba, né, que a luta pela transformação da realidade tem relação com a perspectiva de mais mulheres fazendo política, né, porque as razões objetivas da opressão de gênero são razões que nos impedem de participar, né, senão a gente fica só num debate sobre uma superfície que é importante enfrentar, mas que não é aquilo que cria as condições para que a gente participe. Mas percebam que na eleição passada nós tivemos um incremento, nós tínhamos 42 deputadas e saltamos a 77, né? Por quê? Porque já existe muitas mulheres que participam, né? E que têm a participação, digamos assim, limitada em função da ausência de investimentos, por exemplo, nas campanhas dessas mulheres. Então, com a mera obrigatoriedade de investimento do fundo partidário nas candidaturas de mulheres, mesmo com o escândalo do Laranjal, do Bolsonaro, né, de candidaturas laranjas, a gente tem que cuidar, tem aquela expressão que diz para não botar a criança fora junto com a água, né? Então, aquele lado do Laranjal fez todo mundo, viu, não serve, não serve, não serve, porém, aquilo teve um impacto objetivo de transformar de 42 em 77 mulheres. Então, digamos assim, por isso que as políticas como cotas, como financiamento, são políticas relevantes para transformar, porque nós não vamos transformar essa realidade profunda, né, da forma desigual como as mulheres vivem, se nós não tivermos mais mulheres na política, gente. Mulheres, evidentemente, comprometidas com a emancipação das mulheres, de todas elas, né, não mulheres que acham que, cheguei aqui, furei meu telhadinho de vidro, agora, né, estamos todas iguais. Não, né? Mulheres que lutam para que outras mulheres sejam emancipadas, para que o conjunto das mulheres sejam livres. Então, essas políticas como cotas, né, em todos os espaços, essa militância que a gente tem feito para que não existam espaços, mesas, congressos sem a nossa presença, porque a política não é só o parlamento, né? Os espaços de visibilidade, os espaços da vida pública, a incorporação dos espaços para as crianças nos espaços públicos, né? Nos espaços de debate político. Então, nas sedes dos partidos, eu até chorei quando eu cheguei na sede dos Comuns em Barcelona, que é uma prefeita mulher, a Ada Colau, que tem 2 filhos, uma mulher extraordinária. O primeiro espaço é uma sala de recreação, né, em que nos momentos em que há plenárias, ali estão profissionais para cuidar das crianças naquela sala. Por quê? Porque a maior parte das mulheres tem responsabilidade sozinha pelas crianças, né, e não quer ter que escolher, e se divide responsabilidades como eu, né, também
o filho vai acompanhar naquela atividade eventualmente, né? Então, essas medidas são medidas que ampliam a presença da mulher no espaço público. Mas, para mim, paralelo a essas medidas, a nossa grande luta é a luta pela divisão de trabalho doméstico, pelo reconhecimento do trabalho reprodutivo das mulheres. Tá sem som para mim, Karina. Gente, só ressaltar... Voltou! Só ressaltar que esse curso é um curso gratuito, organizado pela UJS, pela Fundação Maurício Grabois, pelo Instituto E Se Fosse Você. É o lançamento da escola Castro Alves, nessa aula com a Manuela Dávila, essa grande liderança. A gente decidiu colocar aqui uma caixinha de doações, porque esse não é um curso qualquer, ele é um curso engajado na luta política, na luta teórica, mas também engajado na transformação da realidade, e todos os nossos esforços nesse momento político devem estar voltados ao combate ao coronavírus. Por isso, todo mundo se cuidando em casa, todo mundo respeitando o isolamento social, e quem puder doar, tá aqui a caixinha de doação, muitas doações chegando, a gente agradece muito. Esse recurso vai ser administrado pelo Instituto E Se Fosse Você e pela UJS, vai ser revertido em cestas básicas e kit de higiene. A outra orientação é que a gente passou aqui no início, então muita gente entrou depois, a gente quer reafirmar que a gente vai organizar grupos de WhatsApp por universidade, por estado, em todos os 27 estados do Brasil. Esse curso é um curso que já passou de 6.000 inscritos. Então, inclusive, a gente teve que organizar uma segunda turma com os professores que vão dar 2 aulas para 2 turmas. Então, a gente está muito feliz com que esse curso aconteça. Mas a gente precisa muito da colaboração de vocês, porque a formação, na nossa opinião, o que a gente acredita é que é uma formação coletiva. A gente está fazendo ela online, porque ela encurta as distâncias, a gente precisa usufruir das tecnologias disponíveis, mas a gente também vai proporcionar momentos coletivos que vão acontecer pelo WhatsApp. Então, os links das aulas vão ser enviados pelo WhatsApp, as discussões a posteriori também vão ser feitas pelo WhatsApp, vamos enviar material de apoio. Então, é muito importante que cada um e cada uma aceite entrar no grupo, consiga interagir para que essa formação coletiva possa ser feita. Eu postei aqui no chat alguns links para que vocês possam seguir nas redes sociais, um momento de propaganda. Então, postei aqui que estavam pedindo o link do PCdoB para quem quiser se filiar, aproveite, quem gostar das nossas ideias, todos esses professores, a maioria desses professores que vão dar aula no nosso curso, são quadros intelectuais do PCdoB e também da academia. O link para se filiar na UJS, quem quiser também está aqui. Coloquei o link das redes da Manuela e o meu, que muita gente estava perguntando. Ou seja, se tiverem mais alguma informação, alguma dúvida, a gente conversa no WhatsApp. Algumas pessoas perguntaram sobre o certificado, né? Quando ia passar a lista de presença. Eu, como acompanhei toda a construção do curso, a gente vai, quando loga, confirma a presença, né? E aí, a partir dessa presença, o certificado vai ser emitido por aula. Exatamente. E vai ser enviado por e-mail para quem participou das aulas. Então, eu queria, Manu, então que a gente encerrasse essa aula inaugural. Queria, mais uma vez, agradecer em nome da UJS toda a tua dedicação, porque você, quando ficou sabendo que a gente fez um curso online, ficou super empolgada e falou, não, deixa eu me somar o Instituto E Se Fosse Você, colocou as suas redes à disposição da divulgação desse curso, e por isso que ele é um sucesso. Hoje, com todos os problemas técnicos, a gente teve 1.500 pessoas, chegou a 1.600 pessoas online. Isso eu estou vendo aqui por quem está online agora, mas provavelmente teve gente que entrou e que saiu, então depois eu posso dar os números certinho de quantas pessoas passaram pela live, mas com certeza esse já é um curso de muito sucesso que começa aí
com o pé esquerdo nesse caso, não com o pé direito, porque a gente não gosta... Nesse momento político, a direita não está muito boa, mas com o pé esquerdo, para que a gente consiga analisar a nossa realidade, consiga interpretar a realidade, mas com o objetivo de transformá-la. Então, quero te agradecer pela referência que tu é, mas também pela militante que você é, porque ter uma pessoa tão atualizada, tão conectada com os desafios atuais e comprometida com o bem comum é muito importante para a gente. Então, obrigada, Karina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Participem das aulas, né? Eu mesmo vou participar das aulas todas, porque acho que a gente selecionou um time de primeira. A gente sugeriu os temas também, que acho que são temas que despertam muita curiosidade, né? Eu fiquei muito feliz. Por exemplo, semana passada a gente fez uma aula de crise de 29, bombou nas minhas redes. Eu tenho notado a nossa turma com essa vontade de se formar. Acho que a gente debate muito pouco o Brasil, né? Então o curso tem questões concretas do nosso país, a gente precisa estudar mais a realidade brasileira, negar a ideia de nação, de povo, é justamente o que a turma neoliberal quer, né? A destruição da ideia de nação, né? Nós não somos iguais a eles, tem esse nacionalismo fake, tudo é fake neles, né, gente? Mas é preciso entender o Brasil, compreender a história do nosso país, valorizar a produção feita pelo nosso país, mas nós também tentamos trazer outros temas que são relevantes, como o tema da Revolução Russa, da questão do movimento de mulheres na União Soviética, que é algo importantíssimo para a gente compreender os avanços da classe trabalhadora, né, na história, mas também os avanços que o movimento de mulheres soviético trouxe para o mundo. É bom compreender, né, para que a gente atualize também as diferenças entre o feminismo liberal e as nossas feministas que defendem a emancipação de todas as mulheres e não só, digamos, algumas causas em defesa das mulheres. Tem uma aula com a Tiziana, sobre China, né, um debate muito atual, o protagonismo que a China vai ganhar no mundo pós-pandemia é ainda maior do que o protagonismo que a China já tem. Tem aula com o professor Silvio Almeida, enfim, vocês vão ver. Tem com o Júlio Veloso, Tite, Ana Maria Prestes, vai dar 2 aulas de gênero, né, a Tininha e Manuel Rangel sobre cultura, né? Então, assim, a gente selecionou um time de primeiríssima qualidade, com temas que acho que interessam a todo mundo. Eu mesmo, como eu repito, já falei no início, vou fazer todas as aulas que eu conseguir, porque é um momento também da gente se dispor a pensar para transformar o mundo, gente. Não existe como mudar o mundo sem colocar uma lupa, né, naquilo que pode nos ajudar a perceber o que está por trás da aparência da realidade. Acho que mais do que nunca a gente precisa fazer esse esforço coletivo. Então, bem-vindos e bem-vindas, obrigada ao JS, a Fundação, esse curso vai ser massa e acho que vai ser o primeiro de muitos que a gente faz. Depois a gente pode começar a fazer isso, né, discutir livros, né, fazer tipo o clube do livro do nosso campo, né, Cá? Pode pensar para sempre, né, ficar fazendo isso. Indicações de livros, todo mundo perguntou, indicações de livros para entender o Brasil, coisas que você lembra por aí. A gente está organizando, além desse curso, né, uma live semanal com o Júlio Veloso, só sobre pensadores que explicam o Brasil. Ia começar hoje às 5, o presidente da República Federativa do Brasil vai fazer uma live nesse horário, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas eu vou até dar o script para vocês. Posso, Cá, do que vão ser as aulas do Júlio? Deixa eu, porque eu acho que é um... eu apaguei a minha... Eu apago meu WhatsApp todas as noites, gente, tudo, e não estou aqui com a memória. Mas a primeira seria Bonifácio, vai passar por Silvio Buarque de Holanda, vai passar por... Enfim, vai passar por... Estou tentando me lembrar da ordem, mas eu não vou conseguir. Sei que tem... São vários pensadores, então nós organizamos 8 aulas, elas vão ser... Deixa eu ver se a gente... Mas, enfim, vocês vão ver pelas minhas redes, entrem no meu Instagram, entrem no Instagram, tem sempre a programação. A gente vai fazer concomitante ao curso essas lives sobre história do Brasil. Acho que é um ótimo caminho, né? E aí, depois a gente pode transformar também em um curso nosso aqui. Mas já vamos passar, né, por esses autores com o André Tokarski, numa aula que o André vai dar, se eu não me equivoco, né? Sim. O André que vai dar essa aula. Que o Diogo também vai dar. O Diogo, André, Formação Econômica do Brasil, né? Uma é pré-30 e outra pós-30, né?
enfim, mas acompanhem, porque a gente também está tentando aproveitar essa janela de mais necessidade por formação, junto com a permanência em casa, para, além do curso, fazer essas lives que são mais dinâmicas, são como entrevistas minhas, né, sobre pensadores do Brasil. Nós vamos começar com José Bonifácio. Eu vou remarcar com o Júlio, acho que vai ser na próxima semana, na mesma sexta-feira. Tá bom. Gente, então, obrigado por todo mundo que participou. A gente ficou super feliz, a gente estava super ansioso pela inauguração, pela abertura desse curso. A gente deseja que essas aulas sejam aulas que possam despertar um sentimento militante, um sentimento de estudo sobre a realidade brasileira e, sobretudo, o amor pelo Brasil, pela nossa pátria, porque o nosso povo e o nosso Brasil vale a pena, vale a luta, né? E nós, da União da Juventude Socialista, da Fundação Maurício Grabois e do Instituto Se Fosse Você, somos militantes e militantes engajadas e engajados na transformação do nosso país. A gente transforma o país entendendo, compreendendo e, sobretudo, lutando. Então, encerro essa aula com esse convite. Conheçam, sigam nas redes ao JS, o Instituto, a Manu, eu e todas as dicas que a gente deu aí pelo chat. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Fiquem bem. Cuidem.